Olá, eu sou Geise Teixeira e hoje eu vou fazer uma abordagem aqui sobre questões raciais que podem ser encontradas, podem ser observadas em 3 obras literais do pré-modernismo no Brasil. Começo falando sobre Os Sertões, que é um livro de Euclides da Cunha, que esse foi um livro que marcou o início do pré-modernismo no Brasil. Então, historicamente, para que possamos nos situar, foi um livro escrito em 1902, mas que faz referência à Guerra de Canudos, que passou entre os anos de 1896 a 1897. Nesse período, o Brasil tinha o seu primeiro presidente eleito e tinha uma república muito recente e frágil também. Então, dando ênfase à parte o homem, que é uma das 3 partes que compõem esse livro, a gente vai ver aí que o autor ele faz uma retratação do que seria o sertanejo, considerando o seu ponto de vista, um ponto de vista geral naquela época, comum naquela época. Ele fala sobre esse sertanejo como um mestiço e uma raça inferior por ser mestiça. O Euclides, logo nas preliminares, né, ele menciona no esmagamento inevitável das raças frágeis pelas raças fortes, dando aí a entender logo o seu pensamento racial. Ele acreditava nas diferenças de raças e nas diferenças de forças entre essas raças. No decorrer do livro, ele vai sempre plasmar sobre 3 raças, o branco, o negro e o índio, sendo essas 3, assim nessa ordem, consideradas por ele de maior a menor importância. Ele ainda fala sobre essas 3 raças, que o branco ele descreve como o aristocrata, né? O português nobre, o português intelectual. Já o negro ele fala que é filho das paragens, né? Paragens bárbaras, e que tem como característica também natural a ferocidade e a força. O índio ele fala já que eram vestígios, né? Descendentes das velhas raças que passaram pelas terras. Então, ele também, o Euclides também, ele vai deixar claro o seu pensamento sobre a miscigenação da época. Ele deixa claro o pensamento de que as misturas entre essas raças resultavam sempre em uma raça inferior. Ele acreditava que misturar diferentes raças, na maioria dos casos, seria prejudicial. Ele afirmou, né, que a mestiçagem extremada era um retrocesso, resultava sempre em um retrocesso. Porque ele acaba descrevendo o sertanejo como o desgracioso, o torto, o que tinha características típicas de fraco, mas ao mesmo tempo, apesar de acreditar nessa crença que ele tinha de que essas raças sempre eram consideradas inferiores com relação sempre à raça branca, que para ele era a raça mais importante, apesar disso, ele menciona em um trecho do livro que o sertanejo antes de tudo forte, né? Não tendo o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral, ou seja, apesar de ter toda essa característica de mestiço que ele considerava inferior, ele mesmo assim conseguiu ver no mestiço do interior uma diferença, uma fortaleza com relação ao mestiço do litoral. E ele revela aí também um ponto de vista determinista, né, já que ele acreditava que essa fortaleza tinha sido fruto de uma força que eles tiveram que desenvolver de acordo ao meio ambiente que eles estavam, né? De acordo a esse meio ambiente, eles foram obrigados a desenvolverem essa fortaleza. Então ele acreditava muito no produto do meio, né? No homem como produto do meio também. Então vamos ver essas características, como já mencionadas, características raciais, tanto pelas raças que ele qualifica,
como também pelo mestiço, que ele desqualifica com relação, que ele compara muito ao branco e acaba fazendo depois essa comparação do mestiço do interior com o mestiço do litoral. Depois, em outra obra literária, que são os Contos Gauchescos, de João Simões, esse livro foi escrito em 1912. Aí a gente também vai ter um só dos contos que eu vou mencionar, porque também são muitos contos, não dá para falar de todos, o Negro Bonifácio. Então, nessa parte da obra, a gente vai ver, primeiro, uma linguagem muito local, muito difícil por ser característica gaúcha, né? Então, a gente acaba tendo que pesquisar em outras fontes. Mas também a gente vai ver a caracterização racial também dentro dessa obra, porque já aí de maneira pejorativa também ele se refere à raça negra, né? Sempre abordando questões, sempre fazendo comparações animalescas com o Negro Bonifácio, que era no caso o personagem que ele entra aqui como personagem principal, mas é cheio de características animalescas, como por exemplo, Mussum, Pinguancha. Ele fala também o negro rou como um touro e depois no final, se retratando mais a parte da castração, ele fala que o negro caiu como um boi. Então são características pejorativas que ele utiliza para se referir ao negro. Ainda falando sobre a mesma obra, a gente vai ter a personagem Tudinha, né? Que daí ele também acaba tendo uma linguagem, ele se dirige a Tudinha com uma visão machista, né? Já que ele também fala que ela, como mulher, teve esse caso não resolvido com o Bonifácio, que no final é revelado. Então, aborda também questões machistas dentro da mesma obra. E por último, de uma obra do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, que se passou no ano de 1931, que se foi escrita no ano de 1931, vamos ter aí algumas comparações também pejorativas com a tia Anastácia, que é uma personagem negra que faz parte do sítio, onde ela é sempre comparada pejorativamente ou de maneira engraçada ou diminuindo-a, certo? Ele começa dizendo que ela é a negra de estimação e aí a gente entende estimação simplesmente pelo fato de que ela é a criada da casa, tá? Não de estima, de afeto. Outra característica é que ele fala sempre das suas características físicas, não só a cor, mas os seus lábios, ele chama de beiços, quando ele mesmo, em outra parte, quando ele fala da narizinho, ele se refere a beiços, mas logo corrige, falando que beiço é para animais, para pessoas se deve dizer lábios, mas com a tia Anastácia ele não tem essa fineza de corrigir cada vez que é mencionado, né? Ele não tem esse cuidado de corrigir. Ele se refere a ela mesmo como beiçuda, se refere à cor da pele dela. Então, para não prolongar mais aqui, todas essas questões raciais, tanto por pessoas negras como por pessoas mestiças, como também por questões machistas que temos também pinceladas aqui no Monteiro Lobato, são característicos daquela época, são característicos de uma época que se menosprezava o negro pela raça, se menosprezava as mulheres também pelo machismo, e todas essas características podem ser observadas nessas 3 obras. Eu vou finalizar por aqui, porque vou acabar tomando o meu tempo e eu preciso finalizar agora, mas vou deixar aqui na descrição também uma breve bibliografia para que vocês possam corroborar todos esses dados, para que vocês possam verificar e tirarem suas próprias conclusões.